Um, dois, três. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Empreconte. Nessa segunda edição, nós vamos falar de pessoas que fizeram coisas extraordinárias. Com certeza estou falando de você, que está dedicando aqui seu tempo para ouvir esses profissionais maravilhosos que estão fazendo parte desse projeto. Eu gostaria de agradecer ao professor Ricardo pela oportunidade e pelo convite. E meu nome é Miriam Figueiredo, eu sou contadora, sou especialista na área trabalhista e previdenciária e sou empresária contábil. Hoje nós vamos falar sobre compliance e as relações de trabalho. Bom, primeiro eu trago aqui um conceito, digamos que recente. Ele é de 1996, tá? Marion, lá em 1996, ele já dizia isso. A contabilidade, ela pode ser definida como a ciência que possui a linguagem dos negócios. Mede o resultado das empresas, falando de números, de algo palpável. Avalia o seu desempenho, dando diretrizes para a tomada de decisões. Então, nós estamos falando de uma contabilidade que não é uma ciência exata, né? Como todos nós sabemos. A contabilidade é uma ciência que estuda, além dos negócios, as relações humanas. É uma ciência humana, tá? Então, hoje eu vou falar de um compliance ligado às relações trabalhistas, as relações entre colaboradores, empresa, gestores e o que é que o compliance pode fazer para ajudar no clima organizacional da empresa. E isso trata-se também do papel do contador. Compliance, ele vem do termo conformidade, ou seja, a empresa precisa trabalhar de acordo com a conformidade. Miriam, mas vocês não falam tanto que o contador ele não precisa ficar apenas ligado à obrigação acessória, ao cumprimento do que o fisco determina, medindo obrigações, ou seja, cumprindo com o que a legislação brasileira ela determina que aquela empresa precisa cumprir? Sim, nós não falamos que a contabilidade ela foi modificada, né, ao longo do tempo, já estamos numa era contábil, contabilidade que costumamos dizer 4.0. Contabilidade ela precisa ser consultiva, o contador precisa estar próximo do empresário, mas nós precisamos também cumprir as conformidades legais, tá? Então, o compliance, ele, na verdade, é a empresa cumprir com a conformidade com o que a norma determina. Seja a legislação brasileira, trabalhista, federal, tributária, o Código Civil, Constituição Federal. Então, todo o conjunto de legislação que é aplicável àquela empresa, ela precisa cumprir. As empresas também, caso elas tenham um programa de compliance, elas vão desenvolver regulamentos e normas internas que também precisam ser cumpridas. E isso faz parte do programa de compliance. Então, é agir de acordo com a regra, com o regulamento. E o compliance, ele surgiu, na verdade, não é uma figura tão nova assim. Ele surge com a lei anticorrupção. Tá? A lei é a Lei 12.843, uma lei de 2013, e ela foi criada, né, de acordo com os escândalos de corrupção que aconteceram no ano de lavagem de dinheiro, mensalão. Então, foi uma legislação criada em 2013 para responsabilizar as pessoas físicas e jurídicas que cumprirem, que executarem alguma atividade ou alguma ação que seja contra a lei, né? Contra a lei. Então, as pessoas que atuarem de forma ilegal, causando principalmente danos à administração pública, elas podem ser penalizadas tanto criminalmente quanto multas financeiras, sanções administrativas. Então, o compliance ele busca também, além da conformidade, ir de encontro que a lei determina para evitar também penalidades e riscos judiciais financeiros. Então, é um conjunto de ações estratégicas determinadas pela empresa. Cada empresa ela tem um programa de compliance
específico para o que ela precisa. Então, eu vou trazer aqui alguns itens que podem ser analisados num programa de compliance trabalhista, mas a empresa ela precisa identificar o que melhor é recomendado para o seu público, que é o público interno ou externo. Possui a finalidade de garantir que os colaboradores atuem de acordo com as regras. Não basta ter um programa lá bonitinho de compliance, ter bem definido missão, visão e valores que a empresa ela busca seguir, se os colaboradores não internalizarem aquelas regras, se os empregados não vestirem de fato, que nós costumamos dizer, vestir a camisa não é apenas cumprir as metas internas que a empresa determina que precisam ser cumpridas. Ele precisa também trilhar pelo mesmo caminho da empresa, tá? Entender a missão, a visão e os valores que aquela empresa prega para dar continuidade na sociedade. E qual a importância do compliance, Miriam? Isso é só para ficar bonito na fita? Não. O compliance, gente, ele, como eu falei da lei anticorrupção, né, de lá de 2013, é para evitar alguns exemplos que eu trouxe aqui, alguns escândalos que aconteceram e que empresas, de acordo com descumprimento de alguma situação com os colaboradores, podem trazer uma imagem negativa para essas empresas, tá? Além de penalidades financeiras. Então, a grande rede atacadista, ela precisou indenizar um trabalhador que foi vítima de homofobia no ambiente de trabalho. Então, ela foi penalizada em R$30 mil em processo judicial, tá? Trabalhista, de acordo com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Então, chegou a essa instância. Imagine tudo o que essa pessoa passou, né, para chegar a precisar ir para o Tribunal Superior do Trabalho. Passou por muito constrangimento dentro da empresa, né, porque não existia um programa de compliance. Se existia, não identificaram que... se o programa de compliance, na verdade, não tinha esse item falando de discriminação entre os colegas, a empresa ela pode ser penalizada, até porque o empregador ele assume o risco do negócio. Uma outra empresa grande, até mundial, ela foi responsabilizada por estar com o nome, né, na lista suja de trabalho escravo. São empresas que foram identificadas com o trabalho com análogos à escravidão. Então, elas vão para uma espécie de blacklist, certo? Onde elas são incluídas lá por empresas que não zelam pelos direitos dos trabalhadores, tá? Então, alguns contratantes, licitações, elas pedem, traga aqui para nós identificarmos se sua empresa não está naquela lista de empresas que têm trabalhadores ou que já foram pegas em alguma fiscalização com trabalhos análogos à escravidão. Então, elas já podem ser desclassificadas devido a algum tipo de direito trabalhista que não foi cumprido ou situações de fato desumanas aos trabalhadores. Outro caso também de corrupção, né, com a grande empresa. E nos Estados Unidos também, que não é uma situação específica do Brasil, né? Empresas nos Estados Unidos pagaram multas milionárias por corrupção. Então, o programa de compliance é justamente isso. Fazer com que seja cumprido o que a legislação trabalhista, fiscal, tributária, societária, as normas sejam cumpridas, certo? E isso traz bastante benefícios que serão apresentados aqui ao decorrer da apresentação. Bom, o programa de compliance, ele segue, né, alguns requisitos, alguns direcionamentos. Ele visa a transparência dos processos, porque, claro que nem tudo a empresa vai entregar o seu sigilo empresarial, algumas coisas estratégicas não vão para o programa de compliance, mas é um programa que precisa estar disponível para todos. Ele promove também a segurança de informações. Atualmente nós estamos falando muito de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Está sendo um tema muito batido, porque algumas empresas, inclusive, já estão sendo penalizadas por vazar esses ataques de hackers, sequestro de banco de dados, compartilhamento de informações na internet, venda de banco de dados para outras empresas, enfim. Então, a LGPD vem justamente para trazer uma segurança dos dados
tanto dos fornecedores, quanto dos clientes, quanto dos colaboradores que atuam naquela empresa, sejam ativos ou que já tenham sido desligados. A LGPD ela vem para cuidar desses dados, para que eles não vazem para mãos ilícitas, né? Para pessoas que tenham más intenções, porque isso pode trazer prejuízos para aquela pessoa que teve seu dado vazado. Então, o programa de compliance também precisa identificar isso, a proteção e segurança dos dados da empresa. Ele segue a legislação, as regras internas, os padrões. A empresa ela pode determinar um programa de processos, o que é que ela quer, como é que ela precisa que aquela atividade seja cumprida, como é que a empresa determina que tal demanda, tal situação seja resolvida. Então, ela pode estar fazendo um programa de processos, né, como direcionamento de todo o seu operacional e toda a sua equipe. Ele pode também fazer políticas internas, requisitos, regulamentos, enfim, como a empresa quiser chamar esse direcionamento, né, da empresa, tá? Que é o programa de compliance. Os benefícios do compliance. Bom, gente, tudo nós podemos tirar um pouco de proveito, né? Não só de trazer mais segurança, porque não vai ter, vai reduzir riscos de processos judiciais, fiscalizações. O compliance também, uma empresa que aplica o compliance, fortalece a sua imagem, seu marketing positivo da empresa no mercado, certo? Então, a empresa, ela que consegue implantar um bom programa de compliance internamente, ela fica melhor vista para investidores, para até os próprios colaboradores, para um cliente que for comprar. Acho que vocês já devem conhecer alguém assim, que uma empresa foi divulgada uma informação, ela testa em animais, então já tem algumas pessoas que não querem comprar naquela empresa porque ela faz testagem em animais. Isso faz parte de marketing, certo? Então, provavelmente o programa de compliance dessa empresa pensou nisso também. Então, ele já consegue atingir um público que tem os critérios de compra naquela empresa, tá? Então, o compliance também é importante. Então, vemos aí empresas que conseguiram uma certificação específica porque ela atende tal requisito, porque ela foi classificada como as empresas melhores para trabalhar. Isso é muito positivo. Provavelmente ela tem os melhores salários, ela tem ótimos benefícios, os colaboradores têm uma flexibilidade, os requisitos, né? Quais são? Qual é o padrão? Não existe um padrão pré-definido para um programa de compliance. É dentro da empresa o que ela pode colocar, o que está acessível para ela, dentro das condições dela, dentro do que ela deseja, o que ela almeja, né? Em conjunto, ele precisa ser criado entre primeiro pensado pelos gestores, né? Para eles é interessante, e ser criado também com a participação dos colaboradores, porque eles precisam, quem está de fato no chão da fábrica que sabe, né? O que passa, o que pode fazer, o que não pode, né? Em direcionamento sempre dos gestores da empresa. Uma credibilidade com clientes e fornecedores, isso também é um ponto positivo. Poxa, como eu falei, a questão das empresas que fazem algum tipo de manipulação de produtos com animais. Então, o cliente já não vai querer comprar naquela empresa porque tem testagem com animal. Isso é muito comum. Eu conheço pessoas que fazem esse tipo de comparação. Então, sobre essa questão de avaliação de clientes, é muito comum também acontecer, certo? Então, você também ganha credibilidade com fornecedores. O fornecedor quer que você mande lá uma certificação que a sua empresa tem, uma certificação de qualidade. Isso também é um ponto positivo para os seus fornecedores. Possibilidade de maior competição internacional. Sua empresa cresceu, né? Você é contador da empresa que cresceu. Tem um programa de compliance e vários outros programas que existem bem definidos, implantados, revisados sempre que for necessário. Ela vai ter, sim, uma melhor facilidade de colocar suas ações à venda ou colocar, né, a disponibilidade de investimento do exterior, de capital de terceiros, enfim. Então, ela fica também, quem for investir na empresa vai ter interesse em verificar o programa de compliance, porque ele quer saber onde ele está investindo a grana, né? Então, traz uma possibilidade de maior competição com investidores.
reduzir custos com jurídico, com condenações cíveis, fiscais, criminais e trabalhistas. Então, você consegue também ter uma melhor, né, resultado com relação a isso, mitigação de riscos puramente. Alinhamento dos empregados com as diretrizes da empresa. Bom, os empregados, eles precisam ser treinados, eles precisam sempre que for implantado um novo procedimento na empresa, precisa ser revisto se ele está de acordo com o programa de compliance ou se o programa de compliance já não está bem atualizado, fazer revisões periódicas, treinar um colaborador que seja desligado da empresa, ao contratar um novo. Esse novo precisa ser integrado ao processo dessa empresa. Ele precisa entender, precisa que agora os recursos humanos fazer com que o empregado ele tenha ciência de como ele deve se portar naquela empresa, como ele deve agir naquela empresa, trabalhar e desempenhar bem suas funções de acordo com o que o programa de compliance determina que ele deve estar trabalhando naquela empresa, tá? Então, os empregados precisam estar 100% alinhados. E se porventura o empregado não estiver indo pelo mesmo caminho que a empresa determina, a empresa ela já fez a parte dela, né? Fez feedbacks, tentou desenvolver o profissional para que ele seguisse as mesmas diretrizes da empresa. E se ele está indo por outro caminho, aí é o momento até de fazer o corte daquela pessoa, tá? Então, o alinhamento dos empregados é super importante. Então, o compliance trabalhista, né, nasceu nas relações empresariais, na verdade, porém, essa técnica passou a ser utilizada nas relações trabalhistas. Finalidade: prevenção de passivos, né? Identificação de fraudes e corrupção. Essa é a principal finalidade. Evitar processos judiciais, reduzir riscos de fraudes internas e corrupções, certo? Então, o compliance, ele, para a área trabalhista, é importante por conta desses fatores. E eu vou trazer alguns itens para vocês identificarem que, às vezes, a gente pensa que o compliance é apenas aplicado para grandes empresas. Não. Podemos aplicar um programa de compliance, não com esse nome, se você quiser, pode reformular, manual de controle interno, normas internas, manual de boas práticas do colaborador, enfim, e adaptar a ideia do programa de compliance para a micro e pequena empresa, certo? É possível adaptar, desde que você esteja disposto, né? Tem que ter também o coração livre para esse programa, que de fato ele traz resultados positivos, né? Como eu falei, prevenção de passivo, colaborador que está feliz na empresa, quando ele for desligado, pode acontecer, né? Dele acionar a empresa na justiça. Mas se estiver tudo ok, se a empresa está cumprindo tudo certinho, fica um pouco mais complicado. Então, o compliance, ele pode atuar nas áreas trabalhistas e previdenciárias, com análise dos procedimentos adotados pelo cliente, né, no caso do contador, na aplicação da legislação, visando as soluções para a mitigação de riscos trabalhistas. Então, vou trazer aqui alguns exemplos, né? Para implantar um programa de compliance trabalhista, a empresa deve passar por um raio-x, sendo examinadas suas características. Não podemos apegar um programa de compliance. Gostamos muito de modelos, né? Você pode me mandar o seu modelo de programa de compliance, pegar um modelo na internet e querer aplicar tudo na sua empresa. Você precisa analisar o perfil da sua empresa, o perfil dos seus colaboradores, né? Atividade preponderante, atividade principal da sua empresa, atividades complementares, total de empregados. Olha, eu peguei aqui uma ideia, um segmento de um modelo de compliance para uma empresa de X porte. E a minha é um menor. Então, eu preciso analisar também meu número de empregados. Setores e número de empregados de cada setor. Eu tenho o setor operacional, eu preciso que as minhas atividades de compliance, o regulamento, ele também atenda o pessoal do operacional, quanto o pessoal administrativo, do setor estratégico. Os setores diferenciados, né? Como eu falei, os prestadores de serviço. O programa de compliance, ele também precisa identificar se sua empresa tem uma empresa terceirizada.
né? Ela contrata uma empresa terceirizada. Bom, o que é que eu preciso analisar da empresa terceirizada para que eu tenha um programa de compliance bem estruturado na minha empresa, para que nada passe despercebido? A entidade sindical que representa a empresa, porque às vezes assim, a empresa ela está pensando no programa de compliance no formato e existe uma norma coletiva referente à entidade sindical que não foi analisada. Isso precisa ser também um ponto abordado. A empresa precisa cumprir, né, as normas da legislação trabalhista, bem como a norma coletiva das entidades sindicais. E as normas trabalhistas internas, que podem ser também colocadas pela empresa como uma exigência para o colaborador, né? Claro, utilizando sempre do bom senso, tomar cuidado com itens de assédio moral, que serão também abordados ao longo da fala. Bom, esses são alguns aspectos que eu trouxe, que o contador que trabalha na área trabalhista, que presta uma assessoria trabalhista ou consultoria, ele pode abordar com seu cliente para desenvolver um programa de compliance. Bom, prevenção ao assédio moral e sexual. Assédio moral, né? A empresa vai fornecer um feedback para o colaborador. Como é que ela pode fornecer, né, com críticas construtivas, feedback também positivo, não só feedback negativo, né? Como é que ela pode estar fazendo para o desenvolvimento do profissional sem ser pesado como assédio moral, tomar cuidado com o que fala, né? Com o comportamento, na verdade, do empregador. Não é porque você paga o salário que você também pode estar assediando moralmente aquela pessoa, né? O empregado é tido como a parte mais fraca do processo. E assédio sexual, que não precisamos nem comentar, né? Risco da empresa tomadora de serviço, como eu falei anteriormente, da empresa terceirizada. Bom, eu quero contratar uma empresa terceirizada porque eu não quero ter empregados em tal setor, né? É possível fazer. Eu preciso analisar que não é apenas quanto eu vou deixar de pagar. Eu preciso identificar quais são os riscos daquela empresa. Bom, se eu contrato uma empresa terceirizada para executar tal atividade, ela vai colocar os empregados dela dentro da minha empresa. Isso pode trazer riscos porque eu posso perder sigilo profissional, eu não vou ter como direcionar aqueles colaboradores da empresa terceirizada, eles não vão ser subordinados a mim. Eu vou ter, sim, posso ter redução de custos, mas tenho que analisar, será que aquela empresa ela está regular perante os seus empregados, regular perante ao fisco, com a legislação trabalhista? Será que ela honra tudo que ela colocou lá no contrato? Será que ela tem preocupação com o que toda a legislação, com a norma coletiva determina? Bom, por que eu estou comentando isso? Quando uma empresa ela contrata uma empresa terceirizada, ela tem responsabilidade, certo, solidária sobre aqueles empregados. Então, se a contratante do empregado, né, a empregadora daquele empregado terceirizado não cumprir com o que eles assinaram no contrato de trabalho, a empresa, né, que terceirizou o serviço poderá sim ser acionada, tá? Então precisa ter muito cuidado com relação à terceirização de mão de obra. Recrutamento e seleção também é muito importante, que deve ser avaliado. Bom, eu faço um recrutamento para o empregado, não faço um treinamento inicial, não faço a integração do colaborador, é um item muito importante no processo de recrutamento. Faço dinâmicas que a triagem do currículo não é possível identificar se aquele colaborador está pronto para aquele cargo. Bom, um processo de recrutamento custa muito caro, né? Contratar um funcionário que não vai desempenhar a função ou você não conseguiu na triagem perceber que aquela pessoa não está de acordo com o que você espera, com o que aquela empresa espera, isso é muito custoso. Então, o programa de recrutamento também precisa ser bem definido, né? Modalidades de contratação. Na CLT, a legislação, existem vários tipos de contratação que podem ser aplicadas a partir do momento que o empregado está à disposição do empregador, né, precisa fazer todos os procedimentos legais, como registro de empregado e diversos itens que depois vocês podem ver mais comigo, né? Então, o contrato de trabalho
temos vários tipos de contrato que podem ser aplicados de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade do empregador, de acordo com os anseios do empregado, tudo pactuado entre as partes. Então, os aspectos também do compliance envolvem esses tipos de contrato. Olha, na minha empresa não pode ter um contrato intermitente, porque aquela atividade não tem como ser uma atividade eventual, pronto. Então, no programa de compliance já não vai colocar como uma vedação aquele tipo de contrato. Então, quem for contratar já sabe, olha, intermitente não pode, que é uma modalidade de acordo com a reforma trabalhista. O programa de compliance também se preocupa com a saúde e segurança do empregado, né? Controlar os exames, o monitoramento da saúde do trabalhador, os riscos daquela atividade, se existe o EPI adequado para aquele empregado, os equipamentos de proteção individual ou coletiva, se está sendo cumprido que as NRs, normas regulamentadoras do trabalho, os programas de saúde e segurança, todos os itens específicos à saúde e segurança do trabalho precisam ser cumpridos e precisam também estar no programa de compliance trabalhista. Conflitos entre empregados também faz parte do programa para minimizar possíveis atritos entre os empregados. Em caso de qualquer situação adversa ou que não possa ser controlada pelo empregador, e o empregado acione uma empresa na justiça, ele assume o ônus porque ele dirige o pessoal. Então, o empregador ele assume o ônus da atividade econômica. Aplicação de penalidades disciplinares. O empregador, ele dirige, orienta e penaliza também o empregado. Então, quando for o momento de penalizar, como eu falei, vai ter feedbacks, toda a orientação do empregado, mas quando for o momento de penalizar também, o empregador precisa fazer. E isso precisa ser um tema abordado no programa de compliance e ficar muito claro para o empregado. Olha, na nossa empresa não pode bater o ponto sem o fardamento, pronto, vai ter um direcionamento para o empregado. Quando ele for penalizado, ele não pode dizer que ele não sabia. Se ele disser que não sabia, de fato, não foi aplicado, a empresa não pode penalizá-lo porque ele não sabia, certo? Então, precisa estar tudo muito bem claro, tudo muito transparente. Jornada de trabalho, né? Precisa também definir qual é a jornada de trabalho daquele empregado, tudo certinho, para evitar excessos, para que o empregado também não tenha um rendimento baixo devido a faltas ou atrasos constantes. Desvio ou acúmulo de função, também, né? É para ser evitado. Desvio é quando ele é contratado para um determinado cargo e executa atividade distinta. E acúmulo de função olha, eu sou 1.001 utilidades dentro da empresa, eu faço diversas funções, certo? Então, o programa de compliance, ele busca barrar esses itens porque são situações que tendem a levar o funcionário para ingressar com ação judicial após o desligamento da empresa. O programa de compliance também, ele deixa claro as políticas de remuneração. Se a empresa tem um programa de metas, um programa de participação de lucros interno, ou ela determina algum tipo de gratificação, então é preciso também estar no programa de compliance tudo bem descrito. Ele também determina a igualdade de gênero, até como eu mostrei no exemplo anterior de uma empresa, né, um atacadista, que foi acionada devido a uma discriminação com homofobia, precisa também a questão da igualdade de gênero, tá bom? Rescisão do contrato de trabalho, as possibilidades que se tem, né? Tem empresas que não fazem desligamento por algum motivo, ou já tem uma política que não faz nenhum tipo de acordo para beneficiar qualquer uma das partes. Isso também precisa estar abordado para o programa de compliance. E as normas coletivas, que seria o regulamento coletivo da categoria sindical, que precisa também estar muito claro para que o empregado saiba quais são os direitos dele. O programa de compliance ele visa mostrar ao empregado os direitos trabalhistas, os direitos que ele tem perante a sociedade na empresa, né, com os colegas, a questão do respeito mútuo, da colaboração, das flexibilizações que tem e também os deveres. Olha, você tem o dever de respeitar o colega, de respeitar o seu horário de trabalho. Então, obrigações, né?
Direitos e deveres. Então, o profissional contábil com expertise em compliance necessita entender quais as suas funções e responsabilidades. Não basta elaborar e publicar procedimentos, até porque o contador ele vai direcionar o empresário, ele vai dar sugestões, ele pode até ser contratado para desempenhar o programa de compliance. Se ele for um contador interno, fica muito mais fácil ele saber como é que aquela empresa opera, ele entender tudo que acontece dentro daquela empresa. Mas se for um contador terceirizado, ele pode dar direcionamentos, dar sugestões, né? Ser contratado para estar internamente naquele momento e escrever os procedimentos, um programa interno de boas práticas, boas condutas. Isso é possível ser feito pelo contador consultivo, né? Trabalhando com a contabilidade consultiva, aplicado ao compliance. Publicar os procedimentos e direcionar as responsabilidades aos gestores. Os gestores precisam mudar, né, e o contador também, o seu jeito de pensar, de agir. Os contadores precisam ser mais consultivos e participativos, entender o que está sendo cobrado e como podemos melhorar as atividades para ter uma boa gestão do negócio. Então, quando a empresa ela faz um programa de compliance, como eu falei dos pontos positivos, se ela reduz possibilidade de riscos trabalhistas, ela vai ter mais tranquilidade, né, para poder aplicar seus lucros, fazer distribuição dos seus dividendos. Isso traz também um resultado contábil, né? A gente estamos falando de demonstração contábil, mas se dedigna da empresa. O empresário ele sabe até onde ele pode investir, até o lucro, quiser fazer alguma melhoria internamente para beneficiar o clima organizacional da empresa. Desta forma, o contador que apresenta dados para auxiliar o empresário na tomada de decisão da administração de pessoal e no cumprimento da legislação trabalhista, minimiza os riscos trabalhistas e ainda auxilia na manutenção da harmonia do clima organizacional. Ou seja, todo mundo só ganha. O colaborador fica mais satisfeito, trabalha melhor, entrega melhor, a empresa ganha melhor, o contador também ganha melhor um pouquinho, né, gente? E é isso. Gostaria de agradecer a você por ter ficado aqui me ouvindo falar sobre compliance ligada às relações trabalhistas. Agradecer também ao professor Ricardo, contador consultivo. E eu queria deixar uma frase. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, vamos estar preparados, né, para essa nossa batalha. Nos encontramos no Instagram. Meu Instagram é @contadora_Miriam Figueiredo. Meu e-mail está aí também, tá bom? Qualquer coisa, falem comigo. Tchau!